Oi pessoal, hoje eu vim aqui consultar com a doutora Ana Valéria para ver o resultado do meu exame que eu fiz e eu tô super ansiosa para ver os resultados, então vamos lá ver o que ela tem para me contar. Bom, doutora, eu tô bem curiosa, me conta qual que é o meu resultado. Claro, nós estamos aqui hoje na consulta da Camila para passar a avaliação do resultado dela do exame Gênesis, que é um exame genético da avaliação da alimentação, da parte de desintoxicação, antioxidação, que vai muito ajudá-la a nível da doença que ela tem, para ajudar na melhora da qualidade de vida e também na melhora do envelhecimento dela. Então vamos lá. Você tem uma capacidade de metabolizar, de queimar proteínas média. Capacidade de metabolizar os carboidratos médio. E uma capacidade de metabolizar, queimar os lipídios baixa. Então eu sempre falo que essa primeira parte é bem direcionada para a nutricionista estar montando a sua dieta, a proporção. Quando nós vemos essa parte dos lipídios, é o lipídio bom, então é a gordura do abacate, do azeite, das castanhas, você queima pouco. E aí você queima médio as proteínas, que são as carnes, ovos, leites e derivados, você queima médio. E os carboidratos, não esquecer das frutas, e também quando a gente pensa em carboidrato, pensa nas massas, você queima médio. Então, toda a proporção que você deve comer. Então, alta eu não tenho nada, né, doutora? Não tive essa vantagem. Não tem. O seu exame não tem alta, mas você vai ver que você vai conseguir equilibrar muito bem. Certo. Que mulher que na sua vida não fez uma dieta restritiva em alguma vez porque queria perder um pouquinho mais rápido o seu peso, e você tem geneticamente, você tem uma queima de gordura reduzida. Então isso daqui, e se você fizer uma dieta de baixa caloria, que é a hipocalórica, você quando volta a comer a proporção que é da sua dieta genética, você recupera rápido o peso. Então você não deve fazer isso, até porque não te ajuda em nada, muito pelo contrário, te prejudica porque você vai contra a sua genética. Com relação à resposta à atividade física. Atividade física é saúde, porém aqui as suas variantes você responde normal à atividade física. Tem alguns pacientes que nesse item vem que responde emagrecendo, queimando gordura com atividade física. O seu é normal. Tá. Vitamina A. Vitamina A é beta-caroteno. São os alimentos laranja, amarelo, então gema de ovo, laranja, manga, cambotiã. Você tem uma predisposição alta. Entenda a predisposição como problema alto da absorção. Então você come a cenoura e você quase não absorve. Então nós precisamos depois montar um complemento de vitamina, das vitaminas que você não absorve dos alimentos. Que aí no final eu vou montar tudo para você. Certo. Ó, a vitamina B6, como eu te expliquei lá dos fatores emocionais, você tem uma predisposição baixa. Baixo problema da absorção. Então aqui você come a banana, come a batata e você absorve bem. Ai, que bom, eu já tava preocupada. B9 é o ácido fólico. O ácido fólico, ele é bastante neurológico, ele tem a ligação com a parte de cansaço, anemia derivada do ácido fólico. Você tem uma predisposição média. Então, média absorção. Você sente que você tem alguma dificuldade de aprendizado para gravar assim, quando você estudava, gravar a matéria, você sente? Sim, eu sinto, sempre senti isso. E eu sempre tive que me dedicar, parece que o dobro das outras pessoas para conseguir ir bem. Porque eu tinha que decorar para depois aprender. Era assim. E eu tinha que estar sempre fazendo para eu conseguir aprender alguma coisa. Eu não consigo, por exemplo, meu marido, o Adriano, ele ouve o que você fala e ele absorve e aquilo entra na cabeça dele e ele entende tudo muito bem. Eu não, eu sou um pouquinho mais lenta nisso. Um
detalhes é a absorção que você tem média da vitamina B9. Certo. Então, isso daqui nós vamos repor e você vai ver que tem bastante diferença. Vitamina B12. B12 é uma vitamina muscular. Então, olha, você tem uma predisposição média da absorção, que é uma vitamina que você precisa muito, até as custas da sua fraqueza muscular. Sim. Então, geneticamente, você já nasceu com uma deficiência da absorção. Então, você sempre tem que estar tomando e você vai ver que com as vitaminas você vai sentir bem a melhora. Vitamina C, predisposição baixa, baixo problema da absorção. Então, aqui você chupa a laranja, você absorve, coloca o limão na sua salada, você absorve. Você não é uma pessoa de ficar com gripe fácil, queda de imunidade, porque você tem uma excelente absorção da vitamina C. Um outro detalhe que eu costumo falar é sempre assim: não faça o uso das vitaminas ou nenhum outro remédio, lógico, em excesso. Se você tivesse o hábito de tomar os comprimidos de vitamina C efervescente, que muitas pessoas têm, vai te causar uma intoxicação. Então, intoxicação da pele, ter algumas coceiras no corpo, coceira do couro cabeludo e até mesmo provocar cálculo renal às custas de uma intoxicação de vitamina C. Bom, eu tomei muito tempo a vitamina C e eu não sabia disso. Então, é muito importante a gente conseguir fazer um exame que detalhe certinho as nossas necessidades, porque eu não sabia que ao ingerir a vitamina C, o suplemento, né, o efervescente, que eu ingeri por muito tempo, eu tava me intoxicando, né? Então, tá aí uma das importâncias, né, da gente analisar geneticamente a nossa saúde, né? Agora nós vamos falar da sua vitamina D, tá? Você tem uma predisposição baixa, baixo problema da absorção. A vitamina D, nós absorvemos bastante do sol. Porém, tem aquele impacto, né? A melhor hora da absorção da vitamina D é o horário ruim que tem até o câncer de pele. E nós temos que usar cada vez mais protetor solar, enfim. E tem também dos alimentos, como tem do leite, do salmão, também a absorção da vitamina D. Então, aqui você absorve bem. Porém, nós temos que ver que você tem a pele clarinha, não está tomando o sol, que é desse período, que é prejudicial. E aí, depois disso, nós vamos analisar nos seus exames de sangue para ver e estar te orientando melhor. Certo. A vitamina D, ela também tem bastante relação com doenças autoimunes. Sim. E até mesmo as custas de melhora da sua imunidade. Tem sido muito falado da vitamina D. Então, você, se precisar suplementar em alguma época, sempre doses baixas, porque você absorve bastante. Vitamina E. Vitamina E é o tocoferol, que vem muito das castanhas. É uma vitamina lipossolúvel, então ela dissolve em meio oleoso. Nós temos 4 vitaminas lipossolúveis: A, E, D e K2. A sua vitamina E, você tem uma boa absorção. Com isso, você comendo as castanhas, você tem uma boa absorção de vitamina E. Muitos dos detalhes, às vezes, nós vemos algumas fórmulas que já têm a vitamina E. É a mesma explicação que eu te dei às custas da vitamina C, que você não precisa, porque senão pode te intoxicar. Doutora, eu vou te contar agora. Quando eu tinha 9 anos de idade, que eu descobri o meu problema, as 2 vitaminas que o médico me indicou foi vitamina C e vitamina E. Então, tudo errado. Tudo que eu não precisava, né, geneticamente. Hoje, com esse exame genético e mais estudos, por isso que a medicina é uma ciência que encanta e apaixona quem gosta de estudar, agora hoje nós temos esse exame seu que você não precisa dessas 2 vitaminas. Vitamina J. Essa daqui, muitas pessoas, quando eu falo, falam assim: nossa, mas tem a vitamina J? Ela existe? Eu não conheço. É a colina, que ela vem da fosfatidilcolina. A colina nada mais é do que a vitamina da memória. Lembra quando eu te perguntei que eu falei da vitamina B9, que é do ácido fólico, neurológica? Sim. Essa também. E você me explicou que você sempre teve dificuldade do estudo, que você tinha que primeiro decorar para depois você entender e até guardar. Aqui você tem uma média absorção, por isso a sua dificuldade do estudo. Nossa, parece que você me conhece há anos só por esse exame. Só por esse exame.
onde nós mais temos a colina é na gema do ovo. Porém, às vezes, fica um pouco difícil para a gente estar comendo a gema todo dia, porque funciona como medicamento para você. E aí tem que analisar a parte de colesterol para também não subir muito, enfim. Então aqui é uma vitamina que vai fazer parte para você estar tomando e suplementando. Certo. Magnésio é um mineral que nós mais temos no nosso organismo. Ele ajuda muito a parte cardiológica, a nível de controle da hipertensão, arritmia, cefaleia, que é a dor de cabeça, a famosa enxaqueca, dor de cabeça. Ajuda muito na recuperação muscular e você tem uma ótima absorção do magnésio. Magnésio nós achamos bastante na banana, na batata inglesa, tem uma boa concentração do magnésio. Porém, se você toma muito café, um excesso de refrigerante, você joga fora o magnésio que você absorve bem. Então você começa a ter algumas deficiências. Algumas pessoas têm até um pouco de ansiedade às custas do magnésio, que ele vai diminuindo porque você vai eliminando através da urina e das fezes, e aí vai te provocando uma certa ansiedade. Alteração no metabolismo e na absorção do cálcio. Você tem uma ótima absorção. Onde nós mais temos o cálcio? Leite e derivados do leite. Então aqui você faz a ingestão e você absorve bem. Um detalhe que eu sempre falo para as pacientes, mulheres, né, que é a maioria das minhas pacientes são mulheres, que eu sempre falo, quando chegar na perimenopausa ou na menopausa, que existe às vezes a necessidade de uma suplementação de um cálcio, tem que ser bem analisado, porque às vezes esse cálcio pode estar em excesso de você suplementar, já que você tem uma boa absorção do cálcio através dos alimentos. Agora vamos para a parte das sensibilidades alimentares, que essa é a grande curiosidade de todos. Nossa, vamos ver. Vamos lá. Isso é o que não vai mais estar na minha vida? Não, talvez não estar, mas assim, reduzir um pouco. A sensibilidade, ela te prejudica a nível do seu corpo, do seu intestino, que aí você vai colocando alimentos que te faz mal e o seu corpo entende como que está entrando um veneno para você e vai abrindo as vilosidades do seu intestino, onde nós chamamos, tem um nome que chama-se leaky gut, e vai vazando comida das velocidades e caindo na sua corrente sanguínea e vai provocando doenças. Então aqui as sensibilidades, elas são muito importantes para nós sabermos aonde nós estamos pisando, quais que nós temos. Então aqui, sua sensibilidade ao álcool, baixo problema. Então aqui você praticamente não tem problema com álcool, mas eu acredito que você deve tomar um pouco de água ou quase nada, então aqui assim, nem faz tanta diferença na sua vida, na sua qualidade de vida. Cafeína, você toma muito café? Olha, eu tomava muito café e comecei a ter labirintite. E aí passou a labirintite, eu fiquei muito tempo só tomando café descafeinado. Mas aí eu voltei a ter a cafeína, minha labirintite voltou. Ou seja, eu acho que o café pra mim é tóxico. Exatamente, você tem a sensibilidade à cafeína. Então, a quantidade que você pode no dia é 220 miligramas por dia. Que isso quer dizer 2 xicrinhas pequenas de café. É a quantidade que você pode. Não devemos esquecer de um chá mate, um chá verde, uma Coca-Cola. Todos têm cafeína. Até mesmo os energéticos e até mesmo uma Neosaldina, remédio para dor de cabeça que tem a cafeína. Um pré-treino que tem a cafeína. Para você, por isso que você teve a labirintite. Porque ela, passando dessa quantidade, te faz muito mal, é onde você tem a labirintite e ataca muito a sua parte muscular. Aqui o sódio, que é o sal, predisposição média, ou seja, você tem a sensibilidade ao sódio. Nós não devemos esquecer que o sódio não é só do sal, que se coloca na comida ou você até tempera uma salada, mas nós não devemos esquecer tudo que entra o sódio, como por exemplo,
o amendoim salgado, a castanha salgada, os temperos prontos que já são comprados, que tem uma quantidade de sódio muito alta, os embutidos e até mesmo os refrigerantes light. Tem uma grande quantidade de sódio que faz muito mal no seu caso. Níquel. Níquel, você tem um problema médio da absorção. Aonde tem o níquel? No inox. Então, quando tem essa sensibilidade, nós deixamos só o talher de inox. Precisa retirar as panelas de inox e as baixelas de inox, porque fazendo o alimento em uma panela de teflon ou esmaltada e você colocar o arroz na baixela de inox, contamina o alimento. Então, nós deixamos só o talher, os outros precisa retirar. Alimentos, por exemplo, você não pode usar bijuteria. Você não tem alergia? Adriano, você tá vendo que a doutora tá mandando eu usar só ouro, né? Não posso usar nada de bijuteria. Só ouro, Dri, dica, tá? Briga com a doutora Ana Valéria. E outra coisa, eu vou ter que mudar todas as panelas lá de casa, então se prepara. E aqui eu vou te falar os alimentos que têm concentração alta de níquel. Feijão, amendoim, lentilha, soja, aveia, cacau e chocolate, nozes e avelãs e trigo integral. Então, o pão integral e arroz integral para você é ruim, porque você tem a sensibilidade ao níquel. Muitas pacientes chegam e falam assim, doutor, eu percebo que eu estou comendo saudável, eu passei a comer o integral, melhorou minha fome, minha saciedade. Porém, se tem a sensibilidade ao níquel, está prejudicando, está inchando e está fazendo aquele leaky gut, que eu não expliquei. Está provocando um inchaço do seu intestino e esse alimento, essa comida está vazando e pode te provocar até uma doença autoimune. Aqui o seu metabolismo do ferro. Você tem uma má absorção do ferro. Então, nós temos sempre que estar olhando, porque você tem uma tendência a ter um pouquinho de anemia, porque você tem uma dificuldade da absorção do ferro. Não esquecer que para absorver bem o ferro, você precisa da vitamina C. Então, se você vai fazer uma couve refogada que tem alta concentração do ferro, você deve sempre espremer o limão na sua comida ou até mesmo tomar o suco de limão para você ter uma boa absorção, já que você tem a dificuldade para estar absorvendo. Lactose encontrada, você tem a sensibilidade à lactose. Aqui não é você não tomar o leite ou não comer o queijo, você pode, porém sem lactose, certo? O problema está na lactose, até mesmo porque é fonte de proteína e te ajuda bastante. Você precisa porque você tem uma metabolização, uma queima média das proteínas e você precisa. Até mesmo às custas da doença que você tem. Frutose é o açúcar das frutas. Baixo problema. Quando tem baixo problema, nós até digamos assim, você praticamente não tem problema da frutose. Aqui a sua predisposição à doença celíaca, que nada mais é do que a sensibilidade ao glúten. Uhum. Você tem uma sensibilidade baixa, porém você tem. Uhum. Nessa classificação, nós temos, nessa parte do exame, nós temos 5 classificações. Não ter sensibilidade ao glúten, baixo, médio, alto e muito alto. O seu é baixo. Então, quando ele é baixo, nós falamos assim, retire o glúten uma vez por semana ou 2 vezes por semana, porque você vai se sentir bem. Mas quando ele é alto e muito alto, precisa retirar total, que não é o seu caso. Agora, essa parte é a sua tendência a algumas doenças. Aqui, a sua predisposição a alterações no metabolismo do carboidrato. Baixo problema, ou seja, aqui quer dizer que você tem uma tendência muito baixa a desenvolver um diabetes, geneticamente falando. Sim. Alteração dos lipídios, médio. O que isso quer dizer? Que você tem uma tendência média aos lipídios que nada mais é do que AVC, trombose, infarte. Você tem essa história na sua família? Sim.
Sim, na família da minha mãe, a minha avó faleceu de infarto e todos os irmãos dela também, então são 6 pessoas falecidas de infarto. E também eu tenho um caso na família de AVC jovem, que faleceu também jovem. Então é uma coisa que me preocupa. Esse exame genético, ele é 35%. 65% é o que você faz para você ajudar a sua genética ou piorar, ou potencializar aquilo que você nasceu que tem assim um detalhe que não é bom. Sim. Então você tem essa história da avó que teve um infarto e você tem a genética, então vamos te ajudar com a reposição de ômega, das vitaminas e a sua alimentação para você deixar esse seu gene ali quietinho. Certo. E ele não manifestar. A sua tendência a ter gordura visceral e a síndrome metabólica baixa, ou seja, você não tem a tendência a desenvolver essa barriguinha que nós sempre falamos, ou a gordura visceral, que ela é a gordura entre os órgãos e é o risco cardiovascular alto. Sim. Você não tem essa tendência. Então aqui, índice detox nada mais é do que o suco verde. Ele te ajuda ou não na sua genética. Aqui, o seu caso, você tem um índice detox baixo. Então, o suco verde, ele não te ajuda a nível de desintoxicação, porque a sua é boa. Então, se você quiser tomar, até por causa da absorção da vitamina C e da anemia, que o seu da absorção do ferro é baixo, você toma como uma absorção de ferro, não para o seu índice detox. Aqui, a sua capacidade antioxidante. A antioxidação é como que nós estamos envelhecendo, enferrujando internamente. Você tem uma capacidade média, ou seja, tem um envelhecimento bom. Aqui, alguns alimentos para te ajudar na sua capacidade antioxidante, que são as frutas vermelhas, evitar a gordura reutilizada de fritura, evitar refrigerante, pode também o chá verde, o chá mate, porém para você não, porque tem a cafeína, o chá branco, o chá vermelho, o chá branco também não, porque ele tem a cafeína. Agora o chá vermelho para você sim, ele te ajuda a nível de antioxidação. Um outro detalhe é a carne vermelha de churrasco, aquela crosta. Sim. É ruim para você. Nossa, eu amo! A crosta por causa da sua antioxidação média. Tá. A sua capacidade de desintoxicação é baixa, então é baixo o problema para desintoxicar. O que isso significa? Como que o seu fígado trabalha? Ele desintoxica bem. Então vamos pegar lá atrás, quando eu falei para você do sal, que você tem uma sensibilidade ao sal e você falou que na sua casa vocês sempre utilizaram uma quantidade boa de sal, são acostumados. Então você tem uma capacidade de eliminar bem aquilo que não te faz bem, que te prejudica a nível da sua sensibilidade. Por isso que você consegue manter bem o peso e o seu inchaço você elimina um tanto que rápido. Porque quando as pessoas têm médio e alto, demora muito. Agora eu vou falar das suas sensibilidades alimentares, que você tem da cafeína, como eu expliquei que são 2 xicrinhas no dia, o sal, o níquel e a lactose. E da doença celíaca, que é ligada ao glúten, é pouco, porém você tem. A sua tendência a algumas doenças que você tem, do AVC, da trombose, do infarto. Como você falou que a sua avó, as suas tias tiveram AVC e infarto. E a sua capacidade antioxidante, que ela é média. Então aqui, onde eu te expliquei das frutas vermelhas, que ela te ajuda muito. Alho te ajuda, cebola te ajuda, não comer a crosta muito queimada, não utilizar a gordura reutilizada, refrigerante,
é que aqui você também não utiliza muito a bebida de álcool, senão também aqui te prejudicaria. Mas Entendi. isso você, como não é seu hábito, você é um a menos para você ter que pensar. Ai, que bom, doutora. Ai, eu fico muito feliz porque, sinceramente, primeira vez que eu tô conseguindo ver um exame que vai me dar alguma resposta sobre a minha alimentação. Porque eu sempre fiquei nessa incógnita de saber, mas será que o carboidrato me faz bem? Será que é a proteína para regenerar o músculo, né? Então eu ficava tentando, através de dietas, né, me sentir melhor. Tinha dietas que eu me sentia melhor, tinha outras que eu não conseguia nem fazer 2, 3 dias, porque eu passava mal mesmo. E agora eu consigo ter um rumo, né, alguma coisa científica ali para nos direcionar melhor nessa nutrição. Bom, pessoal, eu também fiz um teste genético sobre o esporte, para entender um pouquinho melhor qual tipo de atividade física é mais recomendada para os meus músculos, para o meu corpo, através da genética mesmo. E agora a doutora vai explicar um pouquinho o que saiu no meu resultado. Aqui é o exame chamado Fit Sport, que ele é voltado para o seu treino muscular. E você, Camila, como a sua doença muscular, vai te ajudar muito a ser direcionado para o Adriano, para ele te ajudar cada vez mais. Então vamos lá. Você tem uma predisposição, uma tendência a ter um desenvolvimento de fibras intermediárias, elas não são explosivas, as explosivas são aquelas do arranque, então da corrida explosiva, e a resistente da musculação. Porque a musculação é um exercício resistido de repetição. Você tem a intermediária, um pouquinho de cada. Certo. A sua queima da gordura também ela é intermediária, porque nós temos que fortalecer a musculatura para você conseguir queimar a gordura. Você lembra quando eu falei lá atrás, no seu exame genético da dieta, que se você fizer uma dieta de baixa caloria, você queima pouco e você recupera rápido? Sim. Porque a sua fibra muscular ela é intermediária para a lipólise, então ela não te ajuda também para isso. A sua capacidade antioxidante é intermediária. Lembra quando eu falei também do seu genético, da capacidade antioxidante, onde eu falei dos alimentos vermelhos, alho, cebola? Então aqui a sua capacidade antioxidante de fibra muscular também, ela é média. E a sua capacidade antioxidante total é baixa, ou seja, você tem uma certa dificuldade dessa oxidação. Então é onde você sente mais a fraqueza muscular e a dor muscular. E aqui olha só, a sua resposta inflamatória é alta. Isso Significa que você tem dor. Ou nem tanta dor, mas dependendo o tipo de treino, de exercício, você tem dor. Porque ela é inflamatória. Sim, entendi, sim. Porque a minha doença, o músculo, quando eu fadigo ele quebra e ele não regenera. Então, essa resposta inflamatória alta, será que não está ligado a isso também? Sim, com certeza. Porque imagine assim, não sabe o tipo de treino que deve ser para você. Uhum. Aí você está fazendo um que não é, ou seja, ela vai inflamar mais, Sim. Ela vai fadigar mais e você vai ficar pior. Sim, entendi. Então aqui nada mais é do que um direcionamento do que deve ser feito para você. Bom, gente, eu achei esse resultado do esporte muito interessante, porque ele conseguiu, através do DNA, identificar a minha inflamação, que também eu acho que tem a ver com a distrofia muscular, a minha capacidade de antioxidação. Ele falou muita coisa. E também falou que se eu não tivesse essa minha distrofia e fosse praticar qualquer esporte, ele me direcionaria muito bem para quais esportes eu teria um rendimento melhor. Então, claro, eu não consigo praticar hoje, mas o meu tipo de fibra muscular, ela se enquadra melhor nesses esportes. Então, por exemplo, esqui, patinação, futebol, gente, já pensou? Tênis, ele direciona você
para os melhores esportes a ser praticado. Isso aí é bom também fazer em criança, porque você já começa direcionando a criança para todos os esportes que ela vai conseguir ter um rendimento melhor, né? Que ela já vai estar com um passo à frente dos outros por ter uma predisposição genética que ajuda, né?